As primeiras videiras para a produção de vinho apareceram no Brasil no século XVI, vindas de Portugal. Com o passar do tempo, outros imigrantes chegaram aqui. E o hábito em torno do vinho ganhou importância. A bebida foi incorporada às refeições, reuniões sociais e festividades. Tchim-tchim. Mas as vinícolas do Brasil ganharam impulso mesmo ao longo da década de 80, com a abertura econômica, que fez aumentar a produção de vinhos, estimulando a concorrência com os importados. No sul, o Vale dos Vinhedos virou referência. Produtores fizeram grandes investimentos em inovações tecnológicas e a região conquistou a indicação de procedência. Vinhos brasileiros. Vamos conhecer um pouco mais dessa bebida, as espécies de uvas e o sabor ao gosto do brasileiro. Vamos saber também por que o Brasil figura como o quinto maior produtor vitivinícola do Hemisfério Sul. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa, convidamos o enólogo André Pérez Júnior, da Associação Brasileira de Enologia. Obrigada pela presença, seja muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Mara. É um prazer estar aqui e falar para os telespectadores da NBR Entrevista um pouquinho mais sobre vinhos do Brasil, algo que envolve tanta gente nesse país e apaixona muitas pessoas. André, para início de conversa, o Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção de uva, a matéria-prima do vinho. Quantos quilos foram colhidos no país em 2018 e que uvas são essas? Exato. O Rio Grande do Sul ele é responsável pela grande produção de uvas para processamento, ou seja, 90% da uva que é produzida para a indústria, para transformar em vinhos, sucos e outros derivados, vem do Rio Grande do Sul, talvez o mais tradicional produtor de vinhos do Brasil. O Brasil, em 2018, dessas uvas para processamento, ficou na média histórica, que gira em torno de 700 milhões de quilos. Foram 660 milhões de quilos colhidos no Rio Grande do Sul, dos quais 90% são uvas americanas e híbridas, destinadas para a produção de sucos de uva, vinhos de mesa, e 10% de uvas vitiviníferas, uvas europeias, que são destinadas para a elaboração de vinhos finos. Quantos litros de vinhos são produzidos no país por ano e como é que se comportam as exportações? O Brasil tem visto um crescimento muito grande da produção de suco de uva nos últimos anos. O suco de uva brasileiro tem atingido níveis de qualidade excepcionais e o consumo tem crescido muito. Nos últimos anos a gente manteve a média de 40 milhões de litros de vinhos finos por ano, 220 milhões de litros de vinhos de mesa e 160 milhões de litros de suco de uva e derivados do suco de uva, como suco concentrado, enfim, outros sucos. As exportações ainda são tímidas no Brasil. Nós somos um país muito mais importador do que exportador. Enquanto no último ano nós tivemos uma exportação beirando 6 milhões de litros, nós importamos 120 milhões de litros de vinho. Então, perante o mercado internacional, o Brasil ainda é muito mais importador do que exportador. Agora, no Brasil são produzidas uvas brancas e tintas. Quais são os tipos de uvas brancas que são produzidas com maior área de cultivo? Quando se fala em área de cultivo, o Brasil tem mais de 86 mil hectares plantados em todo o país. Porém, mais de 50 mil hectares estão dentro do Rio Grande do Sul, o maior produtor para processamento e é onde nós temos os dados mais precisos da produção, porque vai direcionado para a indústria. Então, enquanto no Vale do São Francisco, por exemplo, tem uma produção de uva para consumo in natura muito grande, o Rio Grande do Sul é quem tem as uvas para processamento, não tem uma produção tão grande de uva in natura. Dessas uvas para processamento, existem duas categorias, as americanas e híbridas, as uvas chamadas uvas de mesa, e as uvas finas, vitis vinífera de origem europeia. Nas uvas brancas americanas, o Rio Grande do Sul tem a sua maior área para a uva Niágara Branca. A Niágara Branca é usada para sucos de uva branco e também para vinho de mesa. Enquanto que nas uvas vitis vinífera, o grande destaque fica para a família Moscato, especial o Moscato Branco,
que é o grande responsável pela produção do espumante moscatel. O espumante moscatel que tem crescido muito o consumo nacional, um pouco as exportações, muito levado pelas grandes premiações que ele vem conquistando. O espumante moscatel brasileiro é o produto mais premiado do Brasil internacionalmente e esse reconhecimento tem gerado um consumo grande. E as uvas tintas, quais são as mais cultivadas? Nas uvas tintas também, seguindo essa divisão, nós temos a uva Isabel, é a uva mais produzida no Brasil disparado, que é a uva responsável pela grande produção dos sucos de uva e dos vinhos de mesa tintos do Brasil. Porém, nas uvas vitiviníferas, as uvas europeias, o grande destaque fica para o Merlot. O Merlot brasileiro é considerado um dos melhores Merlots do mundo, em especial as regiões do Vale dos Vinhedos, que fica dentro da Serra Gaúcha. O Vale dos Vinhedos já é uma região com denominação de origem reconhecida internacionalmente e o grande destaque nos vinhos tintos é para o vinho Merlot. O vinho Merlot do Vale dos Vinhedos é exportado para o mundo inteiro e premiado no mundo inteiro, por isso a grande produção e o grande consumo. A gente ainda vai voltar nesse assunto, mas é verdade que o vinho tinto ele tem uma maior presença? Por que o brasileiro gosta mais do vinho tinto? Essa é uma tendência mundial. O Brasil não foge muito da produção mundial. O mundo consome mais vinho tinto que vinho branco. O Brasil, proporcionalmente, até consome um pouco mais. E é o que mais causa estranheza em alguns especialistas quando olham o mercado brasileiro. Por quê? O Brasil, devido à sua costa enorme, a sua dieta que é muito direcionada para frutos do mar e peixes, e também pelo clima quente, que a grande parte do Brasil, a grande parte da população brasileira está em cidades de clima quente quase que o ano inteiro, deveria se consumir mais vinhos brancos, vinhos espumantes, vinhos rosés. Porém, o Brasil ainda segue essa tendência mundial de consumir muito mais vinho tinto do que vinho branco. Bom, e agora você vai ver como é feita a produção de vinho. Nossa equipe esteve em uma vinícola no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, para conferir de perto como é feita essa produção. Roda aí. O meu pai nasceu na linha Leopoldina, em frente a uma igreja que foi feita com vinho. Numa época de estiagem, não havia água para fazer a argamassa, eles utilizaram vinho para fazer a igreja. Ela tem 111 anos e ela continua aí de pé. Sou de uma família de 12 irmãos, 7 homens e 5 mulheres, e todos, a maioria deles, se dedicaram ao cultivo da pareira e à produção de vinho. Primeira geração, então, foi o meu bisavô, Marco Valduga e a esposa Eleonora Sembenico. Vieram de Terragnolo, que fica na divisa da Áustria. Partiram de lá em novembro de 1876 e chegaram aqui no final, na véspera de Natal. O italiano ele é um sujeito que ele pode viver sem comida, sem mulher, mas não pode viver sem um vinho. E no início da colonização ele era bebido como uma espécie de anestésico para a alma, para fazer frente ao grande desafio, para matar as saudades, matar o tempo e a distância da Itália também. A nossa proposta é sermos uma boutique de vinhos, na verdade, com elaboração de produções bem limitadas. O que a gente quis aqui é procurar expressar, através dos nossos vinhos, todas as características da região. Não só as características de relevo, de solo, de clima, mas a essência que tem no processo, desde a elaboração do fruto até o produto final, que é no vinho. Todo o processo, desde a chegada da uva até passagem pelo tanque de inox, barrica, engarrafamento, passa pelos meus cuidados e passa pelas minhas mãos. Hoje nós temos aqui produtores, mais de 50 mil famílias que vivem da vitivinicultura na região. Nós temos mais de 600 vinícolas aqui em todo o Rio Grande do Sul, que elaboram vinhos, seja um vinho de mesa, sejam vinhos espumantes, né? É uma produção importante aqui para o estado do Rio Grande do Sul. A Embrapa nos ajudou muito nesse processo. Foram mais de 1.500 variedades, acessos de variedades diferentes introduzidos aqui no Brasil. O impacto da pesquisa ele é muito importante no sentido de melhorar o aspecto de produção
melhorar as variedades, dar condições aos produtores de produzir uvas de melhor qualidade, mais adaptadas, com menos impacto ambiental. Se há 30 anos atrás não tivesse alguns visionários, alguns malucos que dissessem assim, não, olha, o Vale dos Vinhedos vai ser a grande potência do vinho fino brasileiro, talvez isso tudo não estaria aqui hoje. Isso, por mais visionários que eles sejam, um ingrediente primordial entrou aí, que é o amor, que é a paixão pela família, pela história, pela uva e pelo vinho. André, o que importa quando o assunto é vinho é saber a origem, quem produziu e o nome da uva? São 3 fatores muito importantes, Mara. Por quê? Existe uma palavra em francês que não é traduzida para nenhuma língua do mundo, que se chama terroir. O terroir, ele é basicamente tudo aquilo que pode influenciar na tipicidade e na qualidade do vinho. E todos esses fatores fazem parte do terroir. O solo, o clima daquela região influenciam no estilo de vinho que vai ser produzido. O tipo de uva que foi utilizado também vai influenciar. E também a mão do homem, isso é muito importante. O homem que produz o vinho também vai influenciar nas suas características finais. Portanto, quando a gente sabe de onde essa uva veio, que uva foi utilizada, que estilo de vinho é produzido naquela região, a gente consegue acertar mais o vinho que mais agrada o nosso paladar. Porque existem pessoas que gostam de vinhos mais leves, pessoas que gostam de vinhos mais encorpados, e tudo isso vai influenciar na característica final. Então é importante saber, sim, de onde ele veio e como ele foi feito. Bom, agora a gente vai falar sobre os espumantes. Olha só, todos os anos o país vende uma média de 20 milhões de garrafas de espumante, que é o vinho gaseificado. É verdade que o Brasil faz o melhor espumante da América do Sul? Alguns especialistas concordam que o Brasil faz o melhor espumante fora da Europa. O Brasil tem a melhor região para a produção de espumantes no chamado novo mundo do vinho, né, fora das regiões tradicionais da Europa. Por que isso? O Brasil tem regiões, dentro da Serra Gaúcha especialmente, com solo e clima ideal para a elaboração do espumante. Além disso, o Brasil tem se especializado nessa produção, ou seja, os enólogos, os profissionais que trabalham na produção do vinho, têm sido qualificados ano após ano para produzir um dos melhores espumantes do mundo. Então isso tudo tem colaborado para que o enólogo, bom profissional capacitado, consiga extrair dessa condição natural, ideal que a Serra Gaúcha já tem, de solo, de clima, e poder elaborar realmente um dos melhores espumantes do mundo. Agora, André, aqui no Brasil a produção de vinho tem impacto positivo na geração de empregos, diretamente com a fabricação e indiretamente no turismo. Queria que você falasse sobre isso. O enoturismo, como é chamado o turismo que envolve a produção de vinho, é uma questão mundial. Geralmente regiões que produzem vinho atraem turistas, atraem apaixonados por vinho, que vão, principalmente pela gastronomia que está envolvida, mas também pelas paisagens que estão ali. O Brasil tem crescido muito nesse quesito e é impressionante ver regiões tradicionais, como o Vale dos Vinhedos, que recebe mais de 400 mil pessoas por ano visitando as suas vinícolas, os seus restaurantes, os seus hotéis. Mas também algumas regiões que vão despontando pela produção de vinho recente e também pelo enoturismo recente, como é o caso das regiões do Rio Grande do Sul, da Campanha, a região da fronteira com o Uruguai, mas também no Vale do São Francisco e no interior de São Paulo, vários projetos dentro de vinícolas começam a receber pessoas e podem apresentar os seus vinhos, harmonizar os seus vinhos com a gastronomia local, e isso certamente vai promover o consumo do vinho. André, explica pra gente qual a diferença entre enólogo, enófilo, sommelier e viticultor. Bom, são todos pontos de uma cadeia, né? São todos profissionais que estão numa cadeia de vinhos, exceto o enófilo. O enófilo não é um profissional, ele é o apaixonado por vinho. Então é a pessoa que levou a enofilia como um hobby, como uma paixão, e estuda, vai atrás de muitas informações e principalmente degusta e consome muito vinho. O enólogo é o produtor de vinho, é a pessoa que vai estudar o vinho, tanto na área da pesquisa quanto na área da produção. Que é o que você faz. Exato, o que eu faço, e que o Brasil tem uma formação impressionante de profissionais nessa área. O enólogo brasileiro tem sido destaque no mundo inteiro como um profissional de muita qualificação para pesquisa e para produção de vinhos.
O sommelier é o profissional que vai trabalhar mais na parte do serviço do vinho. Ele vai tanto ser o responsável pela manutenção de uma adega, escolher os vinhos para uma carta de vinhos num restaurante. Ele é um profissional muito qualificado para trabalhar no serviço propriamente, abertura e serviço do vinho, cuida da guarda do vinho de uma maneira mais profissional. Então o sommelier, ele é um grande conhecedor de vinho que trabalha com o serviço. O viticultor é a pessoa responsável pela produção da matéria-prima do vinho, que é a uva. Então o viticultor é o cara do campo, é o cara que vai saber conduzir a uva, a parreira, desde o início até o momento da sua colheita. Quais os países que têm tradição em vinho? A tradição, é claro que vai ficar muito para a Europa, né? Praticamente todo país europeu tem na sua história a produção de vinhos já de muitos e muitos anos atrás. O vinho nasce na região da Geórgia, se espalha muito pela região do atual Oriente Médio, mas também tem uma grande força na parte mais mediterrânea, com Espanha, França, Itália, tendo destaque a Alemanha. Então, praticamente todo país europeu tem uma história, tem uma tradição no vinho. Porém, os países do chamado Novo Mundo já produzem vinho há muito tempo. O Brasil já produz vinho há 400 anos, Chile, Argentina produz vinho há muito tempo também. Então já se pode dizer que esses países estão criando uma tradição. Hoje, além da Europa, Estados Unidos, o chamado G4 sul-americano, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Tasmânia. Além, claro, na Ásia, a China tem se destacado muito pelo volume de produção. A China tem crescido exponencialmente na produção de vinhos e a produção de vinhos de qualidade tem crescido muito. Em breve vamos conhecer muito os vinhos chineses também no mercado. O que o Brasil tem feito para entrar ainda mais nesse mercado internacional? O Brasil tem um consumo interno que quase trava as suas exportações. É um país continental com uma população enorme, então a produção de vinhos nacional acaba ficando dentro do país devido ao seu grande consumo. Mas internacionalmente o Brasil já é reconhecido como um grande produtor, um tradicional produtor de vinhos. Por quê? Especialmente pelos concursos internacionais. O Brasil tem participado cada vez mais de feiras e concursos de vinho que atestam a qualidade. O Brasil tem ganhado premiações impressionantes nos seus vinhos, nos seus espumantes. O Instituto Brasileiro do Vinho tem levado essa bandeira junto com a Apex, a Associação de Promoção à Exportação, onde a gente leva para as principais feiras de vinhos do mundo a bandeira do vinho brasileiro, e o Brasil já é reconhecido, sim, como um grande produtor de vinhos no mundo. Agora, a Embrapa também é um grande braço de apoio a quem produz. Sem dúvida, a Embrapa tem duas grandes funções. O primeiro na parte da pesquisa, onde ela desenvolve variedades de uva mais adaptadas à nossa região e facilita o trabalho do produtor no campo, mas também a Embrapa trabalha na pesquisa da produção de vinho, em ajudar a escolher qual a principal região que vai produzir um vinho de excepcional qualidade e poder auxiliar que esse vinho seja elaborado da melhor forma possível. Então, sem dúvida, a Embrapa tem uma grande função na melhoria do vinho brasileiro. E falando em região, aqui no Brasil, além da região sul, o Nordeste começa a despontar como a região produtora de vinho. A gente vai conhecer agora como é a produção no Vale do São Francisco, em pleno sertão pernambucano. Roda aí. Nós iniciamos em 92, começamos comprando a terra, que era nua. Nós começamos plantando tudo. Iniciamos com uvas de mesa no começo, que era para poder ter um retorno e investir na área da uva de vinho. Aí só em 95 nós plantamos as uvas de vinho e em 98 fizemos um pequeno prédio. No começo era apenas com 2 tanques e um filtro, e em 98 nós lançamos o nosso primeiro vinho no mercado. Dessa época para cá, nós tivemos algumas transformações. Em 2004, nós alteramos o nosso cultivo e transformamos para orgânico. E com isso, nós tivemos uma conversão e aí lançamos em 2008 nossos primeiros vinhos orgânicos. No sul nós temos um clima já próximo ao clima temperado. Aqui nós temos o clima tropical quente. Então essa mudança climática muda tudo. No sul do país ela produz uma única vez ao ano. Se faz uma única poda, que ocorre em geral no início da primavera.
Aqui nós podemos, a uva pode produzir o ano inteiro. No sul nós temos uma condição climática de ocorrência de chuvas intensa, então eles não necessitam o uso da irrigação. Aqui nós temos um clima seco, nós temos apenas 4 meses de chuva por ano, em média. Então a maior parte do ano nós dependemos do uso da irrigação para o cultivo da videira. Nós estamos elaborando um vinho do Vale do São Francisco. É um vinho jovem, frutado, aromático, totalmente diferente, porque é o único vinho tropical do mundo em trópico seco. Evidentemente, os enólogos hoje têm capacidade tecnológica e têm equipamentos capazes de produzir aqui no São Francisco vinhos parecidos ou semelhantes aos chilenos, aos portugueses, aos franceses, sem dúvida. Uma maior dificuldade ou uma menor dificuldade. Mas nós não queremos isso. Nós queremos fazer o vinho típico do Vale do São Francisco, aquele que o consumidor, ao procurar, saiba exatamente o que ele quer consumir. André, você diria que o clima da região Nordeste é o grande diferencial para a existência aí de tantas safras durante o ano? Sem dúvida, porque a videira é uma planta de ciclo anual, acostumada a regiões que têm muito claramente a diferença entre o inverno e o verão. Isso na Europa, nos países do Novo Mundo também, sempre em regiões onde existe o inverno frio e o verão quente. Então a planta ela adormece durante o inverno, floresce durante a primavera e produz durante o verão. Enquanto que no Vale do São Francisco, no Nordeste brasileiro, pela proximidade que estamos ao Equador, praticamente não temos essa diferença entre inverno e verão. O ano é quente quase que o ano inteiro. Então a planta acaba tendo uma produção contínua, sem entrar em dormência. A mão do homem nesse ponto é muito importante, que conduz a poda e a irrigação para que a planta tenha ciclos mais curtos e consiga produzir de 2 a 3 safras por ano. Agora falando do vinho em si, quando alguém compra uma garrafa de vinho ou ganha de presente, guardar na geladeira é ideal ou não? Não. A geladeira ela é ideal para ser colocado antes do consumo. É aquele momento de refrigerar o produto para ser consumido. Porque as geladeiras atuais elas têm um sistema de desidratação, ou seja, o ar ali dentro fica muito seco, além da temperatura ser muito baixa. Essa temperatura baixa e umidade baixa pode comprometer a vedação. A rolha de cortiça pode começar a se desidratar e permitir a entrada de oxigênio, que vai oxidar o produto, vai estragar o produto. Então o ideal é colocar na geladeira somente na hora do consumo. Qual a função de uma adega? Existe uma temperatura ideal para a armazenagem do vinho? A adega, ela faz exatamente o oposto da geladeira na questão da umidade. Ela mantém uma umidade um pouco mais elevada e a temperatura não é tão baixa. Fica aí na faixa de 15 graus, que é a temperatura ideal para armazenamento do vinho. Outro ponto importante da adega é a manutenção da temperatura, ou seja, a temperatura não oscila muito, ela vai ficar estável nessa posição em torno de 15 graus. Essa condição de temperatura estável na faixa de 15 graus e a umidade mais elevada é ideal para a manutenção da rolha de cortiça. A vedação do vinho fica perfeita na adega. Por que as garrafas precisam ficar deitadas na posição horizontal? Tudo isso faz parte da manutenção da rolha de cortiça. A rolha de cortiça precisa ficar em contato com o vinho para que ela mantenha a sua umidade ideal, se mantenha inchada e vedando a entrada de oxigênio no produto. Então sempre o vinho tem que ficar em contato com a rolha para mantê-la úmida. É verdade que um vinho turvo ele não está bom? É verdade. O sinal de um vinho turvo pode ser uma contaminação no produto, pode ser que o produto esteja contaminado com alguma bactéria, principalmente a bactéria acética, que transforma o vinho em vinagre, né? Então, o vinho turvo é um sinal, sim, de que ele pode estar comprometido. A exceção está nos vinhos não filtrados. Existem alguns vinhos elaborados de maneira mais artesanal, mais natural, onde o vinho não passa pelo processo de filtração e alguma turbidez é natural. O vinho não vai estar turvo, opaco, ele vai estar um pouquinho sem brilho. Isso é natural, mas isso está muito claro na garrafa e é a exceção no mercado. O normal são vinhos límpidos e vivos. Agora, em algumas garrafas de vinho, a gente percebe que tem uma substância no fundo. O que é isso?
O vinho é uma bebida natural elaborada através da uva e simplesmente da uva. Não existe nenhuma outra matéria-prima ali dentro. Essa uva, ela é rica em sais minerais e esse sal, com o passar do tempo, ele pode acabar se precipitando e formando esses pequenos cristais no fundo da garrafa. É muito comum a gente ver isso no suco de uva, que não passa por envelhecimento, enquanto que o vinho vai no máximo produzir alguns pequenos cristais. É natural, o ideal é na hora do serviço servir com cuidado para não deixar essa substância cair na taça. Não porque vai fazer mal ou porque vai ser ruim, não. Simplesmente por uma questão mais de etiqueta, de não deixar essa substância sólida dentro da taça. Utilizar um decanter, no caso de vinhos mais velhos, pode auxiliar nessa separação. André, eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Mara, obrigado. Espero que os telespectadores tenham gostado e que possam daqui para frente consumir mais vinho, em especial vinho brasileiro. Bom, e nós ficamos por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, é só acessar nossa playlist lá no YouTube. Até mais!